Muito bom dia, meu povo. Muito bom dia. Bom dia para você que está chegando agora aí. Bom dia para você que precisa de uma oração, de uma orientação. Muito bom dia. Estamos aqui de novo. Mais um dia de live, mais um dia falando com vocês, trazendo uma mensagem positiva para vocês essa manhã. E muita coisa aconteceu entre ontem e hoje. Coisa só para fortalecer a minha fé mesmo. Eu quero que você possa me seguir, que você possa aproveitar esse tempo. Olha só que legal, tá precisando muito. Ô irmã, isso aí é o que Deus quer ouvir de você. Você tá precisando muito. Que aí é a hora que Ele trabalha para você. Que Ele te ajuda, que Ele põe você no caminho certo, que Ele coloca realmente o que realmente você precisa viver no seu caminho e tira tudo aquilo que você não precisa mais. Olha só, coisa boa, né? Então Deus é tão bom que Ele vai apertando a gente. E eu vim aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês. O que eu quero te pedir? Quero pedir que você me siga, quero pedir que você me ajude a fazer meu perfil crescer. Eu estou todas as manhãs aqui, às 7 da manhã, 7 e alguns minutos. A gente está aqui para trazer uma palavra, trazer um tema que eu preparo com carinho, que eu escrevo para vocês, e tá sendo bacana. As pessoas estão me escrevendo aqui no particular, no direct, para agradecer, para falar das mensagens, para pedir uma oração, para pedir uma orientação. E aí é muito bom, né? É muito bom quando a gente vê isso, porque a gente vê que é um trabalho que está sendo feito, que as pessoas estão entendendo que é sério, não é para brincar. Ninguém tá aqui para brincar, né? Olha só, a Nayara tá falando aqui, pessoal, vou aproveitar já deixa, gente, antes de começar o tema, a Nayara tá falando ali que ela tá sem direção, que fez um mês perdeu a mãe, e as coisas em volta dela estão desmoronando. Ô Nayara, eu perdi a minha mãe também, 3 anos atrás, né, 3 anos atrás eu perdi a minha mãe, e vou te falar que não foi fácil, ainda mais porque eu sabia que eu ia perder. Eu sabia. Ela recebeu um diagnóstico de câncer e ela já era uma pessoa muito doente. E aí, o médico falou que ela tinha 6 meses de vida no máximo. E eu perdi em 2 meses. E aí eu recebi essa notícia no dia do meu aniversário. Foi um dia antes do meu aniversário. E aí no dia seguinte eu tinha que ir lá pra... Minha mãe ela tava numa clínica, né? Pra poder ser... monitorada 24 horas por dia. Um AVC foi de um dia pro outro, entendi. E aí eu olhava pra ela e eu sabia que era o último aniversário que ela ia passar comigo, que ela ia me abraçar, né? Então isso foi muito dolorido, foi muito difícil saber que era o último aniversário. Então esse aniversário foi difícil, cara, foi dolorido. E aí 2 meses depois ela faleceu, né? Totalmente degradada, porque foi câncer, né? Aí tem 2 caminhos. Ou tem aquele caminho, aquela linha de raciocínio que você vai pensar assim: estou tranquilo porque eu aproveitei tudo com a minha mãe, né? Que é o meu caso. Eu tinha cuidado dela por mais de 30 anos cuidando dela, que ela já tinha uma doença, eu tinha mudado a minha logística para poder cuidar dela. Era difícil porque ela reclamava muito da vida dela pra mim e botava muita culpa na gente, enfim, levava o peso pra gente, mas mesmo assim nós amamos ela até o último minuto, amamos ela eternamente. Mas tem esse lado de você estar tranquilo porque você fez tudo, e tem aquele lado das pessoas que às vezes não fizeram o suficiente, e isso entra dentro do que nós falamos, acho que foi ontem aqui na live, a respeito de culpa, né? E é uma coisa que a gente não tem que carregar. Nós fazemos as coisas de acordo com o que a gente tem de ferramentas para aquele momento. O que a gente precisa é estar atento, é estar atento todos os dias. Para quê? Para que você possa ser uma pessoa melhor todo dia, dentro do contexto que você vive. Mas você não pode se martirizar caso tenha faltado alguma coisa. E a melhor forma de você curar isso é em oração, é você preenchendo esse vazio
com o amor de Deus, com Jesus, conversando com Ele, orando pela vida da sua mãe, para que ela possa ter uma passagem tranquila e que ela agora com certeza está melhor, não é? E realmente você precisa tocar a sua vida. Aí é só você parar para pensar, como a minha mãe ficaria feliz? Entendeu? Porque se você está sentindo uma dor, está muito difícil, você está pensando no seu lado, né? Concorda? Você está vendo o seu lado, você não sabe o que a sua mãe está pensando agora em algum lugar, né? Você está pensando no seu lado, na sua dor, mas você para pensar assim. Isso é uma coisa que me ajudou, tá? É uma coisa que me ajudou a pensar dessa forma também. Como que a minha mãe ficaria feliz olhando para mim, eu aqui parado, chorando, ou ela vendo eu seguindo a vida e vendo que ela criou um filho batalhador, lutador, que levantou, que continuou? Pensa nisso, tá? Você perdeu o trabalho e família, você não perdeu a sua vida. Entendeu? E ó, essa frase que você escreveu é a melhor. Eu só pedi para Deus fazer o melhor para ela. Entendeu? Tem gente que é egoísta e tem gente que pensa desse jeito aqui, do jeito certo, que é o jeito que você tá falando aí para mim, ó. Eu só pedi para Deus fazer o melhor para ela, é o melhor para ela. É o melhor para ela. É o melhor de Deus para nossas vidas. Então, levanta a cabeça, você é vencedora, você é uma pessoa que está aí hoje para trazer um testemunho de superação nesse assunto. Você é uma pessoa que pode falar com propriedade para as pessoas aproveitarem os dias com os pais, assim como eu também posso. Você tem que tirar algo bom disso daí. Por mais que seja dor, tem que tirar o bom da dor. Você tem que tirar algo que te ensine a ser mais calejado, a ser mais forte, tá? Ah, eu perdi a minha família, perdi o meu trabalho, vai recuperar, vai resgatar, Deus vai restituir tudo isso na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele não tem planos para fazer a gente passar vergonha, para a gente ficar limitado, para a gente passar necessidade. Não, Ele tem planos para nos dar um bom futuro, um futuro ótimo, um futuro maravilhoso. E é isso que você merece. Independente do que... Eu não te conheço, eu não sei o que você tem de hábitos, o que você faz, mas eu acredito em você. Eu acredito que você tem capacidade de se transformar, de ser melhor, de tirar tudo que você tem de ruim, que só você conhece, e ser uma pessoa melhor para Deus e receber tudo aquilo que Ele dá pra gente. E Ele dá de graça. Ele dá de graça. É só você começar um processo de transformação, se fortalecer, acreditar, sempre que tiver tristeza caindo em você, que você se levante e fale, não, tristeza aqui não. Aqui não. Eu vou me levantar, eu vou me reerguer, eu vou ser forte, eu vou ser a pessoa que a minha mãe lá me criou, né? Você tá falando muito da tua mãe, então assim, ela com certeza criou uma pessoa para seguir uma vida a partir do momento que ela não tivesse mais com você. Então pensa nisso, tá? Eu vou te dar um tempo para você, né? Vou falar assim, eu vou te dar um tempo para você pensar a respeito disso. Depois pode mandar mensagem para mim no particular também, não tem problema. A gente ora por você, a gente ora pela vida da sua família, pela restituição do trabalho, da família, das coisas, e acredita, porque vai dar certo. O inimigo, pessoal, ele vem para nos paralisar. Essa é a única arma que o inimigo tem. Apesar dele vir para matar, roubar e destruir, o que ele consegue fazer com a gente é nos paralisar ao ponto da gente ir se degradando, acabando com tudo, parando a nossa vida ao ponto da gente morrer mesmo. E a gente não pode deixar. De nada, Nayara. Que Deus te abençoe. Pode ter certeza que você vai pensar nisso hoje, você vai ter um dia maravilhoso hoje. Vai ser um dia de recomeço para você, tá? Mas esteja pronta para isso. Não aceite outro sentimento que não seja de recomeço. Então, gente, o inimigo ele aproveita as brechas, as oportunidades, ele aproveita os nossos momentos de dor, de fraqueza, para acontecer o quê? Para que ele possa te paralisar, para que ele possa te parar no lugar. E aí quando você vê, você tá parado num lugar, vendo alguma coisa ruim no seu celular, vendo alguma coisa pesada, alguma coisa que não vai edificar a tua vida. Já se identificou com isso, pessoal? Vocês se identificaram com isso? Isso acontece.
todos os dias. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Não é porque eu tô aqui e eu leio a Bíblia todo dia e eu oro todo dia e eu faço live todo dia. Sabe por que eu faço live também? Para edificar a minha vida, para fortalecer a minha fé. Porque é uma forma, olha só, é uma forma de eu me fortalecer, de eu lembrar que eu tenho que falar com Deus todo dia. Aí eu ajudo na vida de vocês, falando algo que você precisa ouvir, e me ajuda a me manter conectado com Deus, em relacionamento com Ele, em intimidade com Deus. E aí eu fazia live uma vez por semana e eu percebi que eu precisava mais. Eu falava, Deus, eu preciso mais de você, eu preciso que o Senhor esteja mais perto de mim. O que eu faço? E aí ele falou pro meu coração assim, ó, você vai fazer agora essa live aí no TikTok todo dia, porque lá você vai alcançar pessoas, você vai salvar as vidas das pessoas, as pessoas vão te ouvir e vão mudar o dia delas porque ouviram uma palavra da sua boca. Porque você já não fala mais nada a respeito de maldição, você não fala mais nada a respeito de morte, agora você fala palavras de vida. E lá em Provérbios 18, morte e vida são das palavras que a gente coloca para fora da nossa boca, tá? A gente declara morte e vida sobre a nossa vida. Nós temos um tempo aqui, pessoal. Nós temos que declarar vida, coisas boas, coisas bonitas, coisas que edificam, coisas que ajudam ao irmão que está do seu lado e está precisando de uma oração, está precisando de uma resposta, está precisando de um conselho. Agora a Kátia está escrevendo aqui. Eu ainda nem comecei a live, hein, pessoal? Eu tô vendo vocês mandarem um bom dia aqui. Tô vendo todos, tá? Que eu não vou parar para responder todos, porque senão aí eu não consigo fazer no tempo que eu quero. Mas eu tô adorando essa interação de vocês aqui. Ó, legal, obrigado pelo carinho, viu, Fran? Tem uma moça aqui, a Kátia, escreveu, não consegui relacionar com Deus, só senti a raiva e não o entendimento das coisas, as coisas tomam conta. Ô, Kátia, isso daí é um processo, irmã. Só que eu quero saber como que tá o teu coração. Eu quero saber como tá o teu coração hoje. Nesse momento, o que você está sentindo? O que é um vazio dentro de você? Com certeza você sente muitas coisas aí dentro de você. E se eu puder te dar um conselho, eu quero te dar um conselho mais simples. Que assim que a gente acabar a live aqui, você se ajoelhe no seu quarto, num lugar que é um lugar secreto que você tem. Que ninguém tá te vendo. É só você e Deus. E que você entregue esse sentimento para Ele. Só que entregue da seguinte forma: Deus, eu não quero mais sentir raiva. Eu quero que o Senhor transforme toda essa raiva em amor. Eu quero que o Senhor transforme toda essa energia que faz eu me mover com tristeza. Eu quero que o Senhor transforme em amor. Eu não quero mais me sentir assim, eu não sei como ser de outro jeito. E aí, ô Kátia, você tá falando aí o que você... Não sei, tá? Se é esse o pensamento. Você botou uma frase meio curta aí. Uma filha esquecida. Não fale isso. Sabe por quê? Você tem uma identidade com Deus. Na sua identidade, tem nome de pai e mãe. Só que tem um nome de pai que você não consegue ler, que está escrito lá, que é Deus. Esse pai, ele é seu pai 24 horas por dia. Ele é um pai com poder além do que você possa imaginar. Ele é um pai que ele não só paga a conta, ele não só abre porta, ele não só te carrega no colo, ele não só te ensina a andar, né? Como os nossos pais deveriam fazer conosco. Eu tenho certeza que eu sempre vou falar para pessoas que têm famílias disfuncionais aqui, que o pai abandonou. Eu tenho certeza disso. Então eu não posso falar que o pai é uma figura perfeita, maravilhosa, porque tem gente que não teve esse pai. Eu tive uma parte do meu pai que me gerou. Mas você tem um pai que você tem que ter na sua identidade o nome dele reconhecido por você. Esse pai te escuta 24 horas por dia. Esse pai está pronto para te entregar o que você quiser como herança. É só você abrir o seu coração e ver que você tem valor, que você é uma pessoa valiosa, vitoriosa, vencedora. Só que não adianta você achar que isso é
daqui para amanhã. É um processo. A pergunta que eu tenho para vocês é: vocês estão prontos para soltar determinados vícios, renunciar a muita coisa, manias, lugares que você vai? Vocês estão prontos para isso? O inimigo, pessoal, ele não está aqui para brincar. Satanás vem para matar, roubar e destruir. São 3 coisas que acabam com a sua vida, sabe? Ele adora ver bagunça, ele adora ver gente que tem a casa bagunçada, que não arruma a cama quando acorda, que não lava a louça e vai dormir e deixa aquele monte de louça na pia. Tô falando agora dos hábitos simples que eu tenho na minha vida, que eu faço e que eu sei que agrada a Deus. Casa suja, bagunçada. Aí Deus te dá um carro, você não lava o seu carro, você não cuida do seu carro vai até parar, até quebrar. Aí você não paga o documento, você toma um monte de multa. Aí tem alguma coisa que acontece, você quer dar um jeitinho. Aí alguém te fecha no trânsito, você xinga, ao invés de você abençoar a vida da pessoa. Gente, tudo isso volta pra gente numa carga, cara, num peso. E a gente carrega esse peso. A gente precisa, pessoal, viver uma vida leve, uma vida em paz. É muita coisa para falar para vocês, mas eu gostaria que a gente tivesse essa comunhão nossa, que vocês me seguissem aí, para que vocês possam ouvir pelo menos alguns testemunhos da minha vida ao longo desses dias que a gente vai estar junto aqui. Eu tenho certeza que eu posso te trazer algumas respostas através dos meus testemunhos. Só que eu quero te falar algo maior. Vocês todos que estão assistindo a live aqui, vocês todos são respostas de oração para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque todos vocês podem até estar vivendo uma confusão ou não agora, mas essa confusão que você está vivendo, talvez, ela é a construção de um testemunho, porque você vai sair dessa confusão em nome de Jesus. Você vai sair dessa confusão. Você não nasceu para confusão. Você nasceu para ser vitorioso, para ser vencedor. Não é para ser esquecido, não é para ficar dentro de um quarto, não é para ter a sua saúde largada e às vezes, sabe, não cuidar de nada. Não é para largar as pessoas. Eu quero falar para você que você é a resposta de oração para muita gente. Só que você só precisa enxergar isso. Independente se você está indo na igreja, não está indo na igreja, vá onde você achar que você quer ir. Isso aí não é problema meu. Aí está na Bíblia lá os lugares que você não deve pisar. Aí vai de você se esforçar para ir lá fazer a leitura disso e entender que tem coisas que Deus orienta a gente a não pôr a mão, a não falar com morto, a não pisar em determinados lugares, a não ouvir determinados tipos de música. Tudo isso está muito explícito. Tem coisa que não está explicada exatamente na palavra, mas você percebe. Só é de Deus aquilo que traz paz para o nosso coração. A gente precisa viver a paz, o amor, o perdão. A gente precisa viver isso, a gente precisa receber de Deus uma vida próspera, uma vida abundante. Mas para isso nós vamos ter que largar tanta coisa. Você está disposto? Essa é a minha pergunta para você. Porque senão vai passar mais um ano, a gente já está em fevereiro, daqui a pouco passa março, abril, não sei o que, já passou o carnaval, a festa da carne, né? Aí o Brasil começa a andar. Eu odeio essa frase, cara. Eu nem fico sabendo quando é o carnaval, porque eu nem sei. Primeiro porque eu sou empresário, então eu não paro de fazer o meu trabalho, eu continuo e tal. Eu nem tomo a TV aqui em casa, eu também não ligo, eu só ligo para ver uma série ou outra, um negócio ou outro. Mas eu não vejo esse tipo de coisa, porque para mim a festa da carne, esse tempo na minha vida já passou. Eu já curti essa festa aí e eu vi que é ruim. Então eu gostaria de pedir para vocês tomarem conta do calendário de vocês. Porque daqui a pouco tá em dezembro, você tá falando, esse ano já foi, né? O ano que vem eu vejo o que eu faço. Passou mais um ano, cara, e você não entregou as porcarias que tem dentro de você. Você não se preocupou em pensar assim, eu vou mudar, agora eu vou mudar. E começar a fazer as coisas. E posso te falar, Deus vai agir sim, só que depende do primeiro passo seu. Deus é o Deus do impossível.
Só que vem cá, quem é que faz o possível? Quem é que faz o possível? Tem possível e tem impossível, não tem? Ó, eu tô aqui na minha casa, aí se eu quiser pegar aqui o mouse do meu computador, eu levantei a mão e peguei. Se eu quiser pegar um bolo de dinheiro, não dá pra eu pegar, porque não tem aqui. Poxa, então isso aí talvez é algo que pode ser que Deus um dia faça, que um dia tenha um bolo de dinheiro aqui na minha mesa, que tenha sei lá, alguma outra coisa pra eu pegar. Agora é possível fazer o quê? Eu ir lá e pegar o mouse do computador que tá aqui do lado. Então depende da minha atitude, algumas coisas. Aquilo que tá perto de você pra você limpar, depende que você limpe, pessoal. Depende que você tenha atitude. Aí tem a parte impossível que Deus está trabalhando para você e está só vendo as suas atitudes para te entregar. Então, o que é possível é sua obrigação fazer. O primeiro passo é teu, a atitude é tua. Comecem, pessoal, a renunciar. Comecem a limpar a vida de vocês. Comecem a declarar palavras de vida sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa. Tá vendo a sua esposa ali, não tá bem? Ora por ela. Mas o meu casamento tá quebrado. Sabe? Meu casamento tá quebrado. Sabe o que você faz? Conserta. Poxa, mas como que eu vou consertar o meu casamento? Como? É simples. Sabe o primeiro dia que você viu sua esposa? O primeiro dia que você viu seu marido? Você sentiu alguma coisa, né? Você tava num lugar, não tava? Específico? Eu tava ali tomando sorvete, aí a pessoa entrou e eu falei, nossa, olha só. Eu tava ali no trabalho, lembrou, né? Lembra desse dia, volta lá. Volta lá pra você sentir a mesma coisa que você sentiu quando você encontrou esse marido, essa esposa. Revive isso com ele. Por que isso foi destruído? Por que isso foi cansado? Por que isso foi diminuindo? Por que você deixou acontecer isso? Então volta lá atrás. Se você quiser corrigir daqui pra frente, você vai ter que voltar lá atrás primeiro para lembrar da chama que foi acesa. Se vocês não lembrarem da chama que foi acesa, você não recupera nada, você não reconstrói nada. Você precisa voltar lá atrás. Aí você vai reconstruir o seu casamento. Você vai voltar a amar aquela pessoa, olhar para ela com admiração. Mas a pessoa é cheia de problemas e depois que eu casei que eu descobri. Entendi. Então a única forma que tem é você sentar com a pessoa civilizadamente e conversar e orar por ela. Mas o meu marido não tem jeito. Tem. Seu marido tem jeito. Sabe como que ele tem jeito? Mesmo que ele não queira, nada resiste a um joelho no chão orando. Nada resiste ao poder de Deus. Nada resiste. Então se a sua esposa tá mal, seu marido tá mal, você é aquela pessoa que pensa assim, depois que eu casei eu descobri que ele não era a pessoa para a minha vida. Então você vai pôr o seu joelho no chão e vai orar. Você não vai desistir do seu casamento. Tem muita gente que vai chegar em você e falar, não, velho, mulher se arruma outra, homem se arruma outro. Não, você precisa arrumar uma pessoa melhor para você. Você vai lutar pelo seu casamento, porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia a destruição de relacionamentos. Eu lidero hoje um grupo, um ministério na igreja, de famílias. E ontem uma família chegou para mim, eu fiquei até emocionado. Uma família chegou para mim e a moça falou assim para mim, eu preciso te agradecer. Por quê? Me agradecer? Porque você lá no começo recebeu a gente na sua casa, na sua mesa, e nos deu orientações importantes, botou no papel coisas que a gente precisava fazer, a gente não fazia, e a gente passou a fazer. O nosso casamento, a nossa vida melhorou demais. Eu sou muito grato a você. Eu falei, não, você tem que ser grato a Deus. Foi Deus que transformou, você só permitiu. Mas a gente fica feliz quando a gente vê que um conselho bom que você deu teve resultado. Um conselho bom aproximou uma família de Deus, e uma família que tem um filho que está ali vendo isso. E quem que a gente vai formar para o futuro, pessoal? Se a gente não tiver uma família exemplar. Os nossos filhos dependem das atitudes nossas. A gente está vivendo numa geração muito largada, cara. Tudo é normalizado, tudo pode. Então eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida. Que você reflita e que você se desfaça de coisas que você não precisa. De vícios, de costumes ruins. E isso é devagar, gente. Não é do dia para a noite. Não adianta você chegar lá numa igreja, às vezes tradicional,
E a igreja já vai olhar para sua roupa e vai falar da sua roupa. Sim, você tem que mudar suas vestes, dependendo de como você se porta. Precisa sim, eu te explico por quê. Mas você vai chegar num lugar e você às vezes vai escutar um conselho de homem. E às vezes esse homem vai ser muito radical no conselho que ele vai dar. Então o que eu te peço? Que você se trate dentro da sua casa, orando pela sua casa, pela sua família. Pega a Bíblia, lê todos os dias. Filtra os conteúdos que você tem no seu celular. Presta atenção no que você está consumindo. Porque aquilo que você consome, você põe para fora também. Então presta atenção em tudo isso. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza. Não é coach, não é mentoria, não é curso. Não é nada disso. É Deus. É aquilo, é o mais barato. Sabe por quê? Porque é de graça. É de graça. É de graça. Ah, mas eu vou lá num curso que eu vou aprender a me descobrir. Beleza, você pode até fazer alguma coisa. Você pode até realmente, vamos dizer assim, aperfeiçoar capacidades que você tem com cursos. Eu sou totalmente a favor. Mas não queira buscar uma resposta nisso, gente. Não queira preencher o vazio que tem dentro de você com isso, porque quem preenche esse vazio é Jesus. Eu não entendia isso. Meu pai falava isso pra mim. Meu pai, ele se converteu antes de mim. E muitos anos atrás, ele vivia ligando pra mim e só falava de Deus. Um dia eu me enchi e falei, peraí, pai, para de falar de Deus pra mim, cara. Você só fala de Deus, pô. Que chato, cara. Pô, conversa da minha vida, pergunta como eu tô. Aí ele, não, filho, um dia você vai entender. E eu não entendia. Eu achava um saco esse assunto. Só que a minha vida é uma porcaria, tava tudo, só dava errado. Só perdi emprego, não arrumava ninguém decente pra estar do meu lado. Era terrível, gente. E aí hoje, com outro entendimento, praticamente 15 anos depois, olha quanto tempo eu tive que caminhar. E não é perder, né? A gente acaba não perdendo, mas se eu tivesse entendido, cara, por que eu não entendi lá atrás, né? Mas aí hoje eu tenho esse entendimento e eu falo com as pessoas como meu pai falava. Porque eu entendo que Deus traz todas as respostas. E eu entendo que a gente tem que se transformar. O Angel falou que sem Deus a gente só bate cabeça. É isso. É isso. Ó, me segue aí, pessoal. Tô vendo que vocês têm algumas pessoas aí que estão seguindo. Me segue aí, me ajuda aí pro meu perfil crescer. Pra gente poder chegar em mais pessoas. Preciso muito disso, preciso que vocês me ajudem nisso. Eu comecei essas lives aqui no TikTok faz uma semana. Eu já fazia lá na outra plataforma. Há 3 anos já estava fazendo. E agora veio esse sinal de Deus que é para eu fazer aqui no TikTok, por conta até do alcance, né? Tem um alcance maior. E eu quero estar aqui toda manhã trazendo uma mensagem, né? Ó, tem um rapaz ali, Tiozão Style. Que nome é esse, cara? Tiozão Style é muito bom. Será que eu sou um tiozão Style? Porque eu sou um tiozão, né? Deus está em nós, e sendo assim já temos todas as respostas. Precisamos apenas acalmar a mente, acalmar nosso coração, irmão. Deus está em nós, tá certo? O Espírito Santo de Deus está em nós. Ele está em nós. E a gente só precisa ter paciência. Ter paciência, pedir para Ele. Fala com Ele, pessoal. Fala com Deus. Deus é de graça. Deus está aí para te ouvir, para te atender. Mas vai ter um preço. Só que o pior preço foi o que Jesus pagou na cruz para a gente, pelos nossos pecados. E eu só peço que você reflita. O que tem na sua vida que não está legal? Eu já saí do tema que eu ia falar hoje, nem vou falar mais. Vou continuar aqui normal, vou até o fim falando com vocês, conversando. Tá mais legal assim. O que você precisa mudar na sua vida? Puxa, mas eu não sei o que eu preciso mudar. Sabe. Todo mundo sabe. Entendam bem, o Espírito Santo de Deus, ele constrange. Ele constrange a gente. Ô, paz do Senhor, irmão. Nossa, falando da Argentina, que legal, cara. Que bacana, seja bem-vindo, me segue aí, pra gente poder
poder falar com você bastante, você poder seguir a gente e a gente trazer mensagens para você. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos lapidando. Sabe aquela passagem do vaso na mão do oleiro? O que o oleiro faz com o barro? Ele move no formato que ele quer. Deus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Mas a gente já é um vaso engessado, né? Então precisa ser quebrado esse vaso e ser feito um novo barro ali. Ser feito um novo você. Isso é possível. Aí eu vou falar de novo. Pode ser que fique repetitivo o que eu vou falar pra você. Me segue aí, pessoal. Me segue aí. Eu gosto de dar exemplos meus para que isso não ofenda a vida de ninguém, tá? Melhor do que eu citar, às vezes, situações que vai ofender alguém no momento que você está vivendo, porque um dia você vai me entender, tá bom? Mas às vezes pode ser que soe radical. Eu sou a pessoa que está sendo transformada. Que é só você olhar para minha aparência, você vai perceber que eu não tenho um perfil de pregador do evangelho. Porque para ser um pregador do evangelho, na verdade, não precisa aparecer, precisa se entregar, precisa ter o coração direcionado para Deus. Mas vamos dizer com a nossa mente mundana de ontem, né? De ontem, no meu caso. Você olha para as pessoas e a primeira coisa que você faz, você julga. Você imagina assim, esse cara deve falar de conteúdo de musculação. Ele não deve falar de Deus. Será que esse cara fala de Deus? Ele não fala de musculação? Não, eu até falo de musculação, mas falo em determinados momentos particulares, difícil falar em público a respeito. Adoro treinar, treino desde os meus 15 anos, foi uma coisa que me ajudou muito. Por quê? Porque me ajudou a melhorar a minha aparência, melhorar o meu estado físico, quando eu ainda não conhecia Deus. Então eu não conhecia Deus. E eu não queria mais ser humilhado, não queria mais sofrer bullying, eu não queria mais parecer um cara desinteressante. E eu achei no esporte algo que mudou a minha mentalidade, que me fez entender que a gente tem um processo para passar, que é dia após dia, de dor e de esforço, e que esse processo vai trazer um resultado visual para a gente. Eu estou dando um exemplo de treinamento, de musculação. Vai ter gente que vai falar, mano, esse cara é maluco, velho, olha que besteira que ele tá falando. Só tô dando a minha vivência aqui pra vocês, trazendo o meu testemunho. E o treinamento me trouxe isso, para que eu me transformasse fisicamente para um perfil que me agrada mais, para um perfil que eu falo, legal, agora eu tô me sentindo bem. Eu não me sinto mais mal quando eu me olho no espelho. Hoje eu tô mais velho, né, gente? Enrugadão, tal. O cabelo já tá branco, nem tem o cabelo direito, a barba meio branca. A gente vai ficando mais velho, só que a gente tem que entender que é um processo, que não adianta a gente querer ficar fazendo milhões de procedimentos. A vida, isso aqui são marcas da nossa vida. E tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente tem que se aceitar para que você olhe no espelho, assim que você acordar, e fale assim, eu aqui com um bafo e todo amassado, eu tô feliz, cara, eu tô feliz comigo, com o que eu tô vendo no espelho. Mas mais do que isso, ao longo da vida eu aprendi que eu precisava enxergar o que tá dentro de mim e falar, eu tô feliz com a pessoa que eu tô sendo agora. Eu tô feliz com essa caminhada que eu tô fazendo. Que é onde, quando eu descobri Jesus, descobri quem era Deus, o poder soberano de Deus, eu comecei a me ver de uma forma mais alegre, eu comecei a me ver com uma cara que não era mais aquela cara de poucos amigos, eu sorria de dentro para fora. E isso foi muito importante. Então, quando eu falo para vocês o meu exemplo, o que eu quero dizer? Está diante de vocês uma pessoa, e isso é muito pesado quando eu falo, mas eu tenho que falar para o bem das pessoas. Que entre outras coisas, tá? Eu costumo dizer que eu só não sofri com vícios de droga e de bebida. Olha que legal o que aconteceu, que te deu vontade de aceitar Jesus. Vou te falar. Só que eu era uma pessoa, gente, muito assim, agressivo da forma de falar.
falava todos os palavrões que vocês imaginarem que existe, reagia a tudo, brigava, discutia, qualquer coisa era motivo para ir para cima das pessoas, para eu ofender, para eu falar um monte, para eu sair fechando, jogando o carro em cima, de chegar ao ponto, gente, olha só que coisa que eu vou falar aqui, cara, é vergonhoso, mas eu preciso falar, chegar ao ponto de bater no carro das pessoas de propósito. Sabe aquele cara que a pessoa fala assim pra você, eu não vou tirar o carro daí não, tá bom então. Aí ele vai lá, entra, engata uma ré e vem, destrói o carro da pessoa e vai embora. Então, esse era quem está aqui à frente de vocês, né? Um cara que derrubou o portão de prédio com o carro, enfim. Dá até uma angústia quando eu falo disso. Porque eu me envergonho. Eu me envergonho demais de atitudes. Uma pessoa que está aqui, olhando para vocês, que foi consagrado dentro de um centro, quando era criança, pela família, pela caminhada da minha família. Tudo isso que eu colhi desse lugar que eu estive, só me transformou numa pessoa ruim, pesada, que achava que o palavrão era normal, porque até quem estava lá no lugar que eu ia falava palavrão, então acho que eu podia falar também, né? Mas aí eu encontrei Deus. Ao longo do tempo, Deus tirou da minha vida essa agressividade, tirou da minha vida a promiscuidade, porque eu era um cara mulherengo, e Ele me entregou uma esposa maravilhosa, uma família, uma pessoa que ora por mim, que põe a mão na minha cabeça e que eu tenho muito orgulho, esforçada, que orienta mulheres hoje no nosso ministério. Mas deixa eu explicar uma coisa pra você. Sabe aquelas histórias daquele programinha que tinha na TV lá, na Record, acho? Que ela fala que eu te escuto, acho que era isso, né? Cara, eu na época eu não era cristão, né? Não era convertido, e eu assisti aquilo e falei, cara, que maluquice. Porque os caras não falam o meio da história, eles falam como eles estavam e como eles ficaram. E aí, assim, tava mal, falido e quebrado, e lá na frente a pessoa ficou rica, próspera, maravilhosa, linda, né? Só que ela não fala o meio do caminho que ela andou pra gente entender como que eu começo. Vocês já perceberam isso? A maioria dos lugares é assim, a maioria dos influenciadores são assim. Hoje em dia, ainda com os podcasts, alguém conta uma coisa ou outra, mas quase ninguém fala o primeiro passo, que é a atitude, né? Então o que aconteceu comigo, gente? Eu era o cara promíscuo, eu era o cara que saía com 3 mulheres na semana, sabe? Diferente. Eu era o cara que saía com uma menina, deixava ela em casa e virava a esquina, pegava uma outra e botava dentro do carro e ia dar rolê. Eu era essa pessoa, só que existe um cuidado que precisa ser tomado, tá? E aí eu já aproveito para deixar um recado. Existe um cuidado que, assim, isso tudo me afetou na minha vida lá atrás. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. E o que eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja acometido de novo pela mesma doença? Porque hoje eu sou um pai de família, eu dou exemplo com uma menina dentro de casa. Minha filha tem 11 anos, é uma menina adolescente, ela está na fase mais crítica da vida dela. Eu tenho que dar exemplo para minha filha. Eu tenho uma esposa que confia em mim, e a confiança é uma só, pessoal. E aí o que acontece? O recado que eu falei que eu ia dar é o seguinte: eu não quero, de verdade, receber mensagens no direct, que nem eu já recebi algumas. As pessoas mal intencionadas mandando uma mensagem pra mim, falando de mim. Não é sobre isso, eu tô aqui por Deus, eu tô aqui pra melhorar a sua vida. Eu não tô aqui, esquece, não vê a minha aparência, não vê nada, não esquece, não existe nada. Eu sou um evangelista. Eu tô aqui por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e eu não quero receber mensagens indevidas no meu direct. Vocês já entenderam o que eu tô dizendo, e já aconteceu isso já, essa semana várias vezes. Umas mensagens, cara, que você fala assim, não é possível que a pessoa tá se... não vou falar a palavra, mas tá se permitindo escrever algo nesse nível. Sabe que mensagem eu quero receber de vocês? Eu quero receber assim, obrigado por edificar minha vida, né? Ou então assim, ó, eu tenho tal problema, o que você acha que eu devo fazer? Seja o problema qual for, aí tá tudo bem, né? Eu quero receber de um homem uma mensagem falando assim, irmão, eu não sei como lidar com a pornografia, como que eu faço para sair dessa maldição?
Eu quero receber essa mensagem. Eu quero receber uma mensagem de uma mulher, se possível, falando isso também. Tá tudo bem, mas eu não quero saber de detalhes. Eu só quero saber do geral para poder orar pela sua vida. Entendeu? Eu não quero receber coisa indevida no meu direct. E isso aconteceu esses dias aí. Então eu só tô fazendo um pedido para vocês. Aqui tá à frente de vocês uma pessoa que aprendeu a lidar com problemas. E que dentro de mim tem algo que Deus acalmou e tranquilizou. E eu não quero que ninguém seja pedra de tropeço na minha vida. Você não precisa vir me prejudicar. Eu quero que você venha me trazer o seu problema, sim, que às vezes, muitas vezes, pode ser que seja uma pessoa sem um controle emocional, que nem eu fui, e que vai vir falar isso pra mim. E não vai me afetar em nada. Por quê? Porque eu sei lidar com isso. Sabe? Obrigado, Kátia. Obrigado pelo carinho aí. Os vícios, gente, as manias que a gente tem, os maus hábitos, eles têm que ser controlados. Mas você vai ter que para sempre lembrar dele. Sabe por quê? A pessoa que é viciada em álcool, se ela tiver num ambiente que tem bebida, imagina a dificuldade dela. Então é obrigação de quem está ao redor. Se você tem algum amigo que sofre de alcoolismo, você tem a obrigação de lutar para que ele esteja em ambientes que não tenham uma garrafa, uma lata de cerveja lá. Tira ele de lá, monitora ele, porque ele está lutando. E você é responsável por prestar atenção nisso. Se você sabe de um amigo que é viciado em trair a esposa, você tem que levar ele para ambientes que ele vai sair disso. Você não pode colaborar para que aquilo volte na vida dele. Você está amaldiçoando a vida da pessoa. Você está se isentando de uma responsabilidade que é sua. Então, gente, a gente precisa batalhar pelas pessoas, pela vida. A gente precisa batalhar pelos casamentos, pelos relacionamentos. É obrigação nossa. Você está aqui numa live 7 horas da manhã, num dia normal de trabalho. Você está gastando o seu tempo para me ouvir. Eu tenho a obrigação de trazer uma palavra que edifique a sua vida e que faça você refletir sobre algo positivo. Para você ser melhor. Você é resposta de oração para muita gente. Você tem poder dado por Deus, pelo Espírito Santo, para você salvar a vida de muita gente. Você está achando que você está com problema? Pode ter certeza que tem gente que está muito pior. Tem gente que queria estar no seu lugar agora, com o que você tem. Tem gente que queria estar com tudo que você tem e com os problemas que você acha que são grandes seus. Sabe quando eu sei disso? Quando eu estou na igreja e alguém pede uma oração, porque tem alguém numa UTI, tem alguém com câncer, tem alguém no estado terminal. E Deus está me dando a oportunidade de estar aqui inteiro, com força, com coragem, passando pelas minhas provações, que eu sei que são temporárias. Eu sei que daqui a pouco eu vou estar passando por outras coisas, mas aquilo que hoje acomete o meu coração, que me deixa angustiado, vai ter saído, vai ter sumido, vai ter mudado de fase. Valoriza, gente. Valoriza, gente, o que você tem. Aí a irmã perguntou ali como que eu encontrei com Deus. Em meio a tanta coisa que aconteceu, de situações assim que eu falei pra vocês, de promiscuidade, de agressividade, eu gosto de andar de moto. Alguém aqui já deve ter ouvido essa história, porque eu já contei na outra live aí. Mas tudo bem, ouve de novo para você lembrar. E olha só o que aconteceu. Eu gosto muito de moto, né? E eu tive várias motos esportivas. Nessas motos, sabe que você tá na estrada e passa um cara vestido de Power Ranger do seu lado a milhão? Então, também sou essa pessoa. Não sou mais, né? Atualmente estou só como scooter, um aspirador sobre rodas. Mas que eu sou grato a Deus, porque eu economizo bastante e chego rápido nos lugares. E aí, olha só. E aí eu tinha uma moto grande, forte, 1000 cilindradas e tal. E isso foi em 2009 que aconteceu, 2008 que aconteceu. E a minha mãe estava começando a ir para uma igreja evangélica. A minha mãe, ela tinha sido de origem umbandista. E ela estava começando a ir para uma igreja evangélica. E nisso eu vindo à noite, dando meu rolê numa sexta-feira à noite e tal, na Marginal Pinheiros em São Paulo. Eu morava na capital, hoje eu moro no interior.
E eu com os meus amigos e eu vindo. E nisso passou um cara rápido com o carro. Era 2 horas da manhã, não tinha ninguém na marginal, tava vazio. O cara passou rápido e eu fui atrás dele com a moto. Só que o cara, tipo assim, ele tinha um carro rápido, né? Rapidamente ele bateu ali uns 180 e a moto, 1000 cilindradas, 180, ela bate às vezes de segunda marcha já em segundos, gente, é muito rápido. E eu fui atrás dele, e eu fui indo. No que eu fui passar ele, eu tava 200 por hora, 210 para ser mais exato. Na faixa da esquerda não tinha ninguém, só tava ele. Só que aí começou a chegar uns carros assim, e ele deu uma cortada no trânsito. No que ele cortou na minha frente. E eu vim pra entrar no meio do porta-mala. E eu não sei, gente, o que aconteceu. Eu passei pelo lado esquerdo, entre a mureta e o carro. Eu consegui jogar a moto em velocidade, passei e saí lá na frente, tremendo, suando. E eu parei a moto, meus amigos pararam, os caras, meu Deus, cara, eu olhei até pro outro lado porque eu achei que você ia morrer mesmo. Falei, não morri, tô aqui. E fiquei nervoso e tal. Só que eu tava com uma turma que não era a turma que frequentava o meu bairro, era uma turma que eu tinha de moto. Então era uma turma da cidade, da capital. Um grupo que a gente criou. E aí nisso, a minha mãe, no dia seguinte, ninguém em casa ficou sabendo, porque eu não contei pra ninguém, uma baita irresponsabilidade daquela. Não contei pra ninguém. Chegou no outro dia, minha mãe pegou e foi num pastor, na casa de um pastor, com meu padrasto. Eu só soube que ela foi lá. Beleza, foi lá e eu fui pra outro lugar. Aí, gente, olha só. Chega 2 dias depois, meu padrasto senta comigo e fala assim: o que aconteceu sexta-feira? Aí eu olhei pra cara dele e falei: não aconteceu nada. Aí ele: a gente foi na casa do pastor, o pastor foi orar pela sua mãe e botou a mão na cabeça dela, começou a falar umas coisas e falou assim: na noite de ontem, o seu filho escapou de um acidente fatal de moto, porque Deus tem um propósito muito maior na vida dele. E Deus salvou ele de um acidente, salvou ele da morte, porque Deus tem algo para entregar para ele. Muito grande, muito poderoso. E aí quando eu ouvi isso, eu percebi quanto que Deus me ama. Foi uma virada de chave para que eu começasse a mudar a minha vida, a mudar as minhas atitudes. Só que eu precisei tomar um susto muito grande. E não precisava ter sido assim. E aí, a partir disso, eu sempre lembrava dessa frase. Tudo que eu ia fazer, eu lembrava disso. Deus tem um propósito maior para sua vida. Deus tem um propósito maior para sua vida. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Desde criança, mesmo lá naquele centro que eu andava, que eu falei para vocês, nos lugares errados que eu andava, eu escutava algo falar comigo, falando para que eu saísse dos ambientes ruins que eu estava pisando. Eu escutava claramente algo no meu ouvido. Eu lembro até hoje, teve um exemplo, eu cheguei numa balada pesada dessas que amanhece, sabe? Essas baladas de música eletrônica que amanhece no lugar, a pessoa fica lá enlouquecida. E eu ia caretaço, cara, de boa, total. Aí eu cheguei, no que eu cheguei, que eu entrei assim, ó, eu botei o pé dentro. Eu fiquei umas 2 horas na fila do negócio. Eu botei o pé dentro, eu escutei audível no meu ouvido: você vai só andar aí dentro até a porta de saída e vai embora, eu tô mandando. Aí o meu amigo que tá do meu lado me falou: o que foi, cara? Você ficou branco do nada, você tá passando mal? Eu falei: tô. Aí ele: cara, tá acontecendo alguma coisa? Você tá esquisito, o que aconteceu? Você parece que tá desmontando. Eu falei: não, cara, eu preciso ir embora daqui. Esse lugar não é pra mim. Aí ele: não, cara, mas nós acabamos de entrar e ficou 2 horas na fila. Eu falei: tudo bem, mas ainda dá tempo de eu salvar a minha vida, eu vou embora daqui. Aí, tipo, meu amigo olhou e falou: cara, você tá maluco? Nós viemos de carona. Eu falei: então se você quer ficar aí, você fica. Aí eu tô indo embora. Eu simplesmente virei as costas e fui embora. Saí e fui embora a pé pra casa. Eu morava 8 quilômetros do lugar que eu tava. Eu fui embora a pé, andando, na rua, falando com Deus. Deus, eu não posso mais pisar nesses lugares. Deus, eu não posso mais pisar nesses lugares. E isso foi antes dessa situação da moto, tá? Foi antes. Então eu sempre sentia isso, que Deus estava olhando pra mim, que Deus estava monitorando os meus passos, que Deus estava, rastreador atrás de mim.
Eu falava, não é possível, isso que eu escuto, que manda eu sair dos lugares, o que será que é? Aí, beleza, agora vem o meu encontro com Jesus, tá? Lá em 2022. É que tem muitos pormenores aí no meio da história, tá? Tem muita coisa, gente, muita história. Não dá pra contar tudo aqui, que senão vai virar uma temporada, vai virar uma série. E vocês vão deixar de trabalhar pra me ouvir, aí não dá, né? Então, vai me seguindo aí, pô. Me ajuda aí, me segue aí. E aí, gente, olha só. Aí passou um tempo, eu comecei, de 2016 em diante, eu ia pro trabalho com a minha scooterzinha pequenininha, aí eu já só andava de scooter, de aspirador com rodas. Indo pro trabalho, eu comecei do nada a falar com Deus, assim, ó, em oração. Fazia minha oração falada, eu ia no capacete, falando, Deus, bom dia, Deus, eu tô com uma dor, e eu preciso que o Senhor me ajude a me curar. Isso eu quero que você aprenda a fazer, tá? Isso aqui eu tô falando para você aprender a fazer. Me cura, Senhor, me tira essa dor, me tira essa angústia, me tira essa raiva que tem dentro de mim, eu tenho raiva das pessoas, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu ia falando com Deus no trânsito. Quem parava do meu lado, acho que achava que eu estava no telefone, sei lá eu. E aí o que acontecia? Eu ia falando com Deus, cara, conversando com Deus. E aí eu percebi que ele começou a me responder em atitudes, em situações, em respostas, né, gerais. Acontecia alguma coisa, alguém me ligava, me dava uma resposta, algo que estava enrolado desenrolava, foi indo. Assim foi de 2016 a 2020 praticamente. E aí eu comecei a trabalhar de casa, eu saí do banco, eu era bancário, gerente de banco, daquele banco que tem aquele que o nome parece Satanás. Eu trabalhava nesse banco e aí eu comecei a trabalhar de casa como gerente de projeto. E comecei a botar algo para eu ouvir durante o dia. E aí começou no meu algoritmo do YouTube, começou a buscar pregadores, começou a buscar louvores. Aí do nada eu ouvi uma música do Fernandinho. Eu falei, nossa, que legal esse som, né? E eu sempre fui um cara assim, do rock, de música eletrônica, de músicas dos anos 90, né? Sempre fui muito conectado com esse tipo de som. Sempre gostei de música muito pesada, porque eu andava de moto, aí eu fazia vários clipes, sabe, com música pesada e tal. E aí eu comecei a ouvir os louvores e aquilo começou a mudar algo dentro de mim. Falei, nossa, que legal, né, gente? E começou a acontecer do meu algoritmo buscar uns pregadores, me trazer pregações, e eu trabalhando e ouvindo aquilo. Eu ficava no fonezinho, minha esposa ali na sala fazendo a faculdade dela, na época estava online, foi na pandemia. E aí eu tô ali ouvindo, gente. Minha vida começou a mudar, cara. Começou a mudar. Comecei a falar com Deus. Aí eu comecei a fazer a leitura da Bíblia em casa em oração com a minha esposa e com a minha filha. Começamos a ler a Bíblia. Aí em 2022, um pastor na academia, eu não sabia que ele era pastor. Um japonês muito simpático. Imagina você ver o Seu Miyagi. Saca o Seu Miyagi? Quem é mais antigo, quem é dos anos 90, tá ligado. Eu sou velho, gente. Eu nasci em 82. Eu tenho 43 para 44 anos. E aí o Seu Miyagi na academia me viu lá, cara, e falou, né, comigo. Todo dia eu via lá ele todo atleta, fazia umas esteiras lá, um tempão de cardio, não sei o que. Aí ele, cara, eu vi que você treina mó bem, meu, e sua esposa é nutricionista, né? Eu falei, ela tá estudando. E aí ele falou pra mim assim, pô, eu queria te convidar pra fazer uma palestra sobre atividade física e nutrição. Ela pode falar sobre nutrição, você fala sobre atividade física. Ô Juliane, a gente tem que dar uma segurada, meu. Nós estamos meio velho. E aí, gente, olha só. Eu falei pra ele, não, beleza, vamos montar essa palestra e vamos fazer. Tá bom. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá fazer a tal palestra com o cara. Beleza. Onde que é a palestra? É na minha igreja. Eu, na minha igreja. Eu falei, tá bom. Eu vou lá. Aí eu sei que eu falei pra minha esposa, poxa, a gente precisa ir na igreja antes, né? Pra gente poder entender o lugar. Fomos lá e fomos super bem recebidos. Aí eu falei, nossa, que lugar bacana. Olha só, gente, Deus vai pegando, né? Vai pegando pelo pé. Aí ele foi me pegando. Aí eu fui começando a fazer um relacionamento com a galera da igreja ali. E os caras começaram a vir atrás de mim, me mandar mensagem. Posso treinar com você? Pode, vamos treinar. E começamos, um movimento. E aí, gente, eu sei que eu fui fazer essa palestra na igreja. Beleza, eu sei que aí quando eu bati o olho eu já estava lá dentro. Um relacionamento com as pessoas, próximo das pessoas, vivendo outra vida. Beleza.
E aí foi um profeta lá. Eu não sabia o que era um profeta, não sabia de nada, gente. Eu não conhecia muito bem a respeito da igreja. Tô na igreja sentado. Esse vídeo tem aí nos meus vídeos depois. Se vocês quiserem, vocês procurem, vocês vão ver. Tô lá sentado, aí o cara aponta pra uma pessoa atrás de mim e começa a falar um monte de coisa. E eu conhecia a pessoa. Eu falei pra minha esposa, cara, ele tá falando tudo que essa mulher é, meu. Aí ela, calma, é assim mesmo, você não tá acostumado. Ele aponta pras pessoas e fala. Eu falei, beleza. Adivinha quem que ele apontou depois? Pra mim. Começou. Me chamou na frente. Tem um vídeo disso gravado, gente. Depois vocês procuram no meu perfil lá que tem. Começou a falar um monte. E ele falou assim, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai escutar a voz de Deus falando com você. Quando ele falou isso, me conectou a todas as vezes que eu ouvi aquela orientação lá no passado, do lugar que eu tava ruim, e que eu percebia que algo mandava eu sair daquele lugar e ir embora. Quando eu escutei isso, eu me conectei com todas as passagens da minha vida, rapidamente, como se um filme passasse na minha cabeça, em fração de segundo, com todas as situações que eu passei de trauma. E naquela hora eu falei assim, hoje eu aceitei Jesus. Hoje eu tenho certeza que eu não quero viver outra vida que não seja uma vida consagrada ao Senhor. A partir de hoje eu vou buscar a Deus acima de todas as coisas. Eu entendi. E aí isso foi muito forte, porque daquele momento em diante a minha vida mudou demais. Os meus hábitos mudaram profundamente. Sabe? Aconteceram coisas, gente, muito fortes, muito poderosas. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Eu preciso finalizar a live, que vai dar 1 hora, senão depois eu não consigo salvar ela para colocar lá no meu perfil. Mas eu espero que eu tenha trazido uma mensagem boa para vocês. Meu, tem 50 pessoas aqui, cara. Eu não queria sair, gente. É que senão eu não consigo depois colocar essa live lá. Mas eu quero pedir que você me siga, se você não me seguiu, porque amanhã, às 7 da manhã, eu tô aqui de novo para te trazer uma mensagem. Aí amanhã eu vou trazer o conteúdo que eu ia fazer hoje, tá? Porque eu não falei absolutamente nenhuma palavra, gente, do conteúdo que eu trouxe. Porque o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele muda tudo. E eu quero, Andressa, obrigado, Deus te abençoe, querido. Eu quero abençoar o seu dia, eu quero que você acredite que você vai ter um dia maravilhoso, que você, quanto mais se entregar para Deus, mais Ele vai falar no seu coração. E acima de tudo, você é resposta de oração para milhares de pessoas que estão lá fora precisando de ajuda. Tem gente orando, Deus, me dá uma resposta, me dá um conselho nesse problema que eu tenho. E aí você já passou pelo problema e você pode levar essa resposta para a pessoa. Só basta você estar conectado com Deus, não perder o time, entender o momento certo de atacar. E você pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida para muita coisa boa, tá bom? Eu não gostaria de fechar essa live com 48 pessoas aqui, mas eu vou pedir que você me siga para que amanhã, quando eu entrar, você poder receber uma notificação aí e a gente se falar, tá bom? Eu agradeço, porque mais de 40 pessoas aqui, eu tenho certeza que do outro lado tem alguém muito legal, muito do bem, disposto, com o coração aberto para aceitar Jesus, para seguir a Deus e para fazer o bem lá fora. E é isso que a gente está precisando, gente. A gente não está precisando multiplicar o ódio, a gente está precisando multiplicar o amor. Tá bom? Que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado. Quem quiser me mandar um direct, me manda. Tá com algum problema, tá precisando de uma oração, manda mensagem, eu vou respondendo conforme der, tá bom? É isso. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Muito obrigado.